Que bom que você está aqui, que podemos nos encontrar mais uma vez nesta quarta-feira para podermos meditar na Palavra de Deus e juntos dirigirmos o nosso coração, permitirmos que as promessas de Deus dirijam o nosso coração. Eu quero iniciar este momento lembrando daquilo que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, lá no capítulo 4, nos versos 6 a 7, ele diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Há uma promessa para nós de que a nossa mente e o nosso coração vão ser guardados, que nos momentos de transe, de dificuldade, de lutas, de provações, de tentações, de depressões, nós vamos ter a nossa mente e o nosso coração guardados. Os nossos sentimentos, a nossa razão, todo o nosso ser vai ser preservado, se tão somente pudermos levar a Deus em oração tudo que nós temos diante dele. É por isso que nós nos encontramos diariamente, às 20 horas, para orar. Segunda, terça, quinta e sexta, pelo Google Meet. Quarta-feira, aqui pelo YouTube. Quero lembrar a você que orar é essencial para a vida cristã. A solução de todo e qualquer problema começa pela oração. Eu quero lembrar então a você de alguns assuntos, alguns temas que precisam fazer parte daquela nossa agenda permanente. Nós nos lembramos que essa semana temos reuniões da liderança da nossa igreja. Ore por essa reunião, ore por cada líder de cada ministério, por cada participante, por cada voluntário que tem servido a Deus aqui na IBPark através dos seus ministérios. Quero convidar você, convocar, desafiar você a se engajar num dos ministérios, a colocar seu tempo, dispor-se para servir. Há muito trabalho a ser feito e nós precisamos de servos, de irmãos que tenham essa visão de que estão servindo ao Senhor através desta igreja. Quero convidar você também a orar pelo nosso encontro de homens, HDR com R maiúsculo, Homens do Reino. No próximo dia 29, sexta-feira, às 20 horas, nós teremos o nosso encontro mensal, no qual ouviremos o pastor Nelson Domingues. Ele, além de pastor, é psicólogo também e vai nos falar sobre a solidão de Adão. Quero convocar você, meu amigo, meu irmão, para participar. Uma programação feita especialmente para atingir as suas necessidades, para suprir cada uma delas. Eu quero lembrar a você que é esposa, mãe, irmã, sogra, nora, prima, você que conhece um homem, que você o ajude, incentive, empurre para que ele venha participar desse momento. Nós queremos, com isso, ser homens melhores, homens do reino de Deus, homens que manifestam o reinado de Cristo em suas vidas. Se este homem puder ser um homem de Deus, ele vai ser uma bênção para a sua vida. Então, minha irmã, ajude seu filho, marido, sogro, sobrinho, amigo a estar presente. Isso vai ser uma festa para nós. Lembrar também os nossos cultos presenciais nos domingos às 18 horas. Estamos já bem adiantados nisso, seguindo todos os protocolos, mas convidando você, que ainda está meio na retaguarda, que você venha participar. Nós já temos praticamente tudo funcionando, os mercados, os shoppings, os cinemas, os teatros, o futebol, tudo está sendo liberado e, pela graça de Deus, os cultos também estão liberados. Que você venha participar conosco,
rever alguns irmãos, tem alguns que a gente ainda nem conhece, mas gostaríamos de vê-lo em breve aqui na nossa igreja. Venha participar deste momento tão especial na vida da sua igreja. Também, pela nossa semana de evangelização, nós estamos finalizando os preparativos para sairmos às ruas, às casas, às estações, para distribuir a palavra de Deus, para colher frutos que nós sabemos que Deus quer que colhamos, que Deus já tem preparado os corações para ouvir. Vê quantos motivos, quanta necessidade de oração, porque se formos sem o Senhor ir à nossa frente, não teremos êxito em nada disso. Portanto, precisamos de oração. Lembrar também de orar pelo nosso coral de Natal. Estamos nos preparando para participar e para fazer uma celebração especial que encerra esses praticamente 2 anos de dificuldades, enfrentando pandemia. Nós queremos chegar em dezembro com grande alegria, celebrarmos ao Senhor. Então, há tantos motivos para orar e nós precisamos orar. Se você não orar, você não vai viver. Eu quero desafiá-lo então a cultivar uma vigorosa vida de oração. Vamos orar então nesse momento? Deus querido, nós nos reunimos diante de Ti, porque temos tantas necessidades, ó Deus, e nós sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Dependemos de Ti, dependemos do Teu poder, queremos estar debaixo da Tua orientação, ó Deus, da Tua unção. Então, ó Deus, vem falar conosco, vem tocar em nossa vida, vem nos infundir de poder, ó Deus. Nós te pedimos por estas programações todas que existem na vida da Tua igreja, pelos cultos dominicais, pela Escola da Caminhada, pelo IBP Feliz, pelo grupo de jovens, adolescentes, pelas mulheres de valor, pelo homens do reino, ó Deus. Abençoa cada liderança, abençoa cada ministério, que eles possam alcançar outros, ó Deus, e ajudar na edificação da Tua igreja. Ó Deus querido, abençoa de maneira especial a programação que os homens terão agora no dia 29. Ó Deus, desde já prepara o coração e a boca do pastor Nelson para a mensagem que ele há de nos trazer, que ela seja desafiadora, abençoadora, que ela seja transformadora para a nossa vida, ó Deus, transformando não somente os homens, mas também suas famílias, a nossa igreja e a sociedade, ó Deus, que possamos ser sal e luz influenciando outras pessoas. Ó Deus, abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos enxergar, ó Deus, aqueles frutos que estão maduros, ó Deus, que estão sedentos da Tua palavra, que precisam ouvir, ó Deus, a respeito de Ti. Ó Deus, usa-nos como instrumentos Teus, como instrumentos especiais na Tua mão. Dá-nos amor por esta obra, dá-nos, ó Deus, discernimento, dá-nos ousadia, é o que nós te pedimos, ó Deus. Ó Deus querido, abençoa os Teus servos que já têm servido nos ministérios, cada um deles. Nós te pedimos de maneira especial por este desafio do nosso coral. Ó Deus, abençoa os nossos ensaios, abençoa a nossa irmã Damares, a liderança do irmão Dênio, ó Deus, nesse ministério, que nós possamos, ó Deus, fazer algo bonito, especial, digno, ó Deus, do Teu grande amor por nós. Nós te agradecemos este privilégio, te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale com cada um de nós. Que ninguém, ó Deus, saia deste momento, ainda que virtual, ó Deus, sem ter tido um encontro contigo. É a nossa oração, no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Antes de passarmos à meditação, você vai assistir um vídeo falando sobre esta campanha nacional de evangelização, este desafio que nós temos de participar. Que Deus te abençoe. Logo em seguida, logo após o vídeo, vamos à nossa meditação. O trabalho com crianças tem sido uma peça fundamental na cidade de Cardoso. Jesus Cristo é a única esperança. Queridos, nós somos missionários de missões nacionais e estamos à frente de um campo missionário aqui na cidade de Cardoso, no interior de São Paulo. Eu e a Aline, nós já estamos há 10 anos juntos, casados, e temos 2 filhos, o Vitor Hugo e a Emanuele.
Louvamos a Deus, queridos, porque há 5 anos atrás tivemos a oportunidade de conhecer Jesus Cristo de Nazaré por meio dos nossos filhos. Quando conhecemos Cristo, foi nos apresentado por meio do Vitor Hugo, nosso filho, aceitamos esse Senhor e servimos com fidelidade na Igreja Batista Moriá, na cidade de Votuporanga, até os dias de hoje. Recebemos um desafio de estar aqui na cidade de Cardoso, à frente deste trabalho lindo. E como estratégia, o Senhor nos colocou um trabalho com crianças que se chama o Projeto Veste a Camisa. Este projeto tem a finalidade de alcançar as crianças dessa cidade e por meio dessas crianças que nós possamos entrar nas residências de cada uma delas e ali plantar a semente do Evangelho. Começamos com 7 crianças e hoje temos 90 crianças. Através desse projeto nós conseguimos trazer essas crianças para dentro da congregação. Nós servimos o café da manhã, fazemos atividades, estudos bíblicos e nós conseguimos também, através dela, assim como o Luiz falou, levar o Evangelho até as residências, onde a gente faz um trabalho social também com as famílias, na orientação escolar, orientação educacional dessas crianças. E assim nós temos conseguido uma comunhão com essas famílias. E esse projeto também tem crescido e se expandido. Hoje nós temos, há cerca de 2 meses, a oficina do Projeto Veste a Camisa, onde a gente consegue trazer através, além dos jovens, nós conseguimos trazer também as mães e familiares que necessitam de uma ajuda na parte financeira. Como vocês podem ver, queridos, Missões Nacionais tem focado muito neste ponto. O relacionamento tem sido fundamental. É por isso que nós entramos na residência dessas crianças e plantamos o reino de Deus. Hoje, a congregação tem 21 membros e visita conosco 40 pessoas. Nós pedimos para que os irmãos continuem orando por nós. Dedicamos a nossa vida para proclamar o reino de Deus. Cardoso também precisa ser abraçado. E se Deus quiser, nós vamos continuar avançando no nome de Jesus Cristo de Nazaré. O projeto Veste a Camisa nasceu no nosso coração e também pode nascer no seu coração. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. E vamos junto conosco nessa missão. Fazer discípulo é uma ordenança de Jesus Cristo. E eu e você temos como objetivo nesta função. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um dos irmãos. Graça e paz. Brasil só esperança em Jesus. É Jesus. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. Nós vamos ler dos versos 14 ao 18. Nós temos meditado sobre o Deus de promessas. O nosso Deus é um Deus que faz promessas e as cumpre. Nós já meditamos sobre a promessa de Deus de salvar, através de Cristo Jesus, todo aquele que crê. Hoje nós vamos pensar na promessa de Deus de ser Pai para quem nele crê. Vamos à leitura do texto. Diz assim: não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei entre eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. E lhes serei pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, nós pedimos que o Teu Santo Espírito nesta hora venha iluminar a nossa mente e nos fazer compreender, ó Deus, a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Dirige, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração,
a nossa razão, as nossas emoções, tudo que somos, ó Deus, para nos conduzir ao centro da Tua vontade. É a nossa oração nesta hora, no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Queridos irmãos, nós estamos lendo a carta de Paulo aos Coríntios, e Corinto era uma cidade interessante, muito parecida com a nossa cidade, muito parecida com aquilo que nós vivemos hoje em dia. Corinto era uma cidade licenciosa, uma cidade portuária, pronta a atender os desejos e caprichos de viajantes de ocasião. Também uma cidade profundamente religiosa, idólatra. Havia diversos cultos, especialmente aquele culto a Afrodite, onde as sacerdotisas também prestavam serviços sexuais nos atos religiosos. Era uma cidade que pressionava quem nela vivia a entrar na sua onda, a viver conforme os seus valores. Uma cultura que pressionava profundamente aqueles que ali viviam. Muitos cristãos a quem Paulo escreve foram idólatras, participaram dos cultos e da maneira de viver da cidade de Corinto. Agora haviam se libertado desta cultura de servir aos ídolos para poder servir a Deus. Estavam na igreja, mas continuavam vivendo nessa sociedade. A carta de Paulo aos Coríntios é um desafio. Os cristãos de Corinto, assim como você e eu, devem andar numa corda bamba, aquele desafio de ser crente num mundo descrente, de estar no mundo sem ser do mundo, aquele desafio ao qual somos chamados de enviados ao mundo, mas não para nos contaminar com o mundo. Disse um autor que não há problema nenhum em você estar no mesmo estábulo que o descrente. Você só não pode usar o mesmo jugo que ele, porque o cristão é alguém que trilha um novo caminho. E não um caminho que é seu, mas um caminho no qual Deus o dirige, Deus opera de maneira ativa na sua vida. Por isso que Paulo, quando escreve aos Coríntios, fala exatamente sobre isso, criando esta figura do jugo desigual. O jugo era uma canga, era aquele aparelho que colocava dois animais para trabalharem juntos, lado a lado, e criava então a ideia de um grande desafio, que essas pessoas precisam ter o mesmo sentimento, a mesma ideia. Eu tenho insistido que o jugo nos faz caminhar lado a lado, na mesma direção e no mesmo ritmo. É por isso que Jesus nos convida a tomarmos o seu fardo, assumirmos o seu jugo. Ele é suave, ele é leve, mas exige algo de nós, que andemos lado a lado com Jesus, na mesma direção e no mesmo ritmo. Quando o apóstolo Paulo escreve, então, está escrevendo a crentes que estão vivendo nessa situação, andando sobre a corda bamba, numa cultura que os pressiona a viver no seu tipo de libertinagem, de licenciosidade, na sua idolatria. E Paulo está dizendo, vocês não podem se colocar no mesmo jugo que eles, vocês não podem ter os mesmos propósitos que eles, vocês não podem estar amarrados, comprometidos e compromissados com os mesmos propósitos. E ele faz essa figura essas antíteses tão claras para nós. E aqui Deus faz então duas promessas que são o argumento do apóstolo Paulo para aqueles nossos irmãos de Corinto, para que eles não cedam, para que eles não desçam desta corda bamba, para que eles permaneçam firmes sobre a corda bamba, aprendendo a estar no mundo sem se contaminar com ele, a ser enviado ao mundo sem pertencer a este mundo. E a primeira ideia é exatamente a reconciliação que Paulo utiliza como argumento para aqueles nossos irmãos. Veja que no verso 16, ele diz assim, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuário do Deus vivo, como disse, habitarei com eles
e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A primeira ideia do apóstolo Paulo, ao argumentar com aqueles nossos irmãos, é que vocês foram reconciliados. Há algo de muito especial nisso. Veja que Deus diz assim: eu habitarei, eu andarei, eu serei, eu receberei. Ele usa estes versos que nós temos muito cuidado a usar, porque as nossas promessas são baseadas numa grande probabilidade. Eu desejo fazer algo, eu tenho a intenção de fazer algo, mas quando Deus fala, Ele não fala apenas ou não faz apenas afirmações das suas intenções, mas da sua exatidão, da sua certeza. Não há dúvida alguma naquilo que Deus há de fazer. E a ideia de andar, de habitar, da parte de Deus, na palavra de Deus, na Bíblia, é sempre a ideia de que Ele anda e habita com quem Ele se reconciliou. Duas pessoas só podem andar juntas, só podem habitar juntos, se estiverem reconciliadas. E esta é a ideia que o apóstolo Paulo leva aos coríntios diante de tantas pressões culturais, de tantas pressões sociais para descerem desta corda bamba. Vocês foram reconciliados com Deus. Aquela reconciliação que aprendemos a semana passada, que Deus realiza através e em Cristo Jesus. Ele que tem a sua morte vicária, substitutiva, que toma os nossos pecados e nos dá a sua justiça. Houve uma troca de posição na reconciliação. Aquelas pessoas que viviam em oposição, agora vivem em harmonia, por isso foram reconciliados. Aqueles que viviam em inimizade, agora são amigos. Lembre-se que mais de uma vez a palavra de Deus nos fala que nós nos tornamos inimigos de Deus por causa do nosso mau procedimento, por causa das nossas intenções, andamos de maneira contraditória à vontade de Deus. Pessoas hostis e alienadas passam a ser pessoas de boa vontade e de paz por causa da reconciliação. Todas estas ideias estão em Cristo Jesus, no sacrifício que Cristo Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Por isso que Deus diz: eu vou habitar com vocês, eu vou andar com vocês, eu vou ser o seu Deus e eu vou receber vocês. Essa é uma promessa que Deus faz e que, com exatidão, afirma que vai cumprir. Uma segunda ideia que o apóstolo Paulo faz aqui, desta promessa de ser nosso Pai, é aquela que está no versículo 18 e que diz assim: e lhe serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, o Deus que nos reconcilia através de Cristo, Ele não apenas tira a inimizade que existia entre nós, Ele também nos eleva a uma posição especial de filhos e filhas. Lembre-se que o apóstolo Paulo também escreve aos Efésios afirmando exatamente isso, que agora nós não somos mais estrangeiros, peregrinos, nós agora somos concidadãos dos santos e participamos da família de Deus. Ele diz assim no verso 19 do capítulo 2, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. É assim que Deus nos recebe na sua família, nos coloca numa posição especial, nos dando esse tipo de tratamento. Você vai se lembrar daquela parábola que Jesus nos ensinou a respeito do filho pródigo, daquele rapaz que, não tendo esse direito, solicita a sua parte da herança antes que o pai tivesse morrido, e o pai lhe concede. Ele pega então sua parte, vai, gasta tudo que tem e chega a falir. E quando ele está falido, cuidando dos porcos e desejando comer as comidas dos porcos, então ele pensa assim: olha, os trabalhadores eventuais de meu pai, aqueles que são diaristas, eles vivem melhor do que eu. Eu vou voltar para o meu pai e vou pedir perdão a ele, dizer que pequei contra ele e pedir que ele me faça um dos seus diaristas, esses trabalhadores que trabalham por ocasião para ele,
que vivem melhor do que eu estou vivendo. E quando ele volta, ele não é tratado como um diarista, ele não é tratado como um trabalhador ocasional, ele é tratado como filho. Ele é elevado a uma posição que causa até espanto no seu irmão mais velho, ciúmes no seu irmão mais velho. Uma posição diferente, uma posição especial. Ele recebe o anel, recebe sandálias, recebe a festividade, a alegria do coração do Pai. É assim que Deus diz que vai nos tornar filhos e filhas. O nosso Deus promete ser Pai daquele que o recebe, porque Ele faz essa reconciliação para podermos nos tornar isso, podermos nos tornar seus filhos e finalmente nos eleva a essa posição. É por isso que Jesus nos ensina, ou ensinou os seus discípulos e a nós, a orar assim: Pai nosso que estás nos céus. Essa é uma promessa tremenda. Deus vai ser nosso Pai, nos reconciliando consigo e nos elevando a uma posição especial. Que promessa tremenda! É lindo, é precioso saber que Deus nos salva em Cristo Jesus. Também é tremendo saber que Deus nos eleva a uma posição toda especial, nos tratando como filhos e filhas. Eu habitarei com eles e eu andarei entre eles. Essa é uma promessa de Deus. Não é apenas uma companhia eventual, é a companhia do Pai. Como é bom a gente ter o Pai por perto, como é bom a gente poder contar com o Pai por perto, como é bom quando, em meio às nossas lutas e dificuldades, a gente faz uma ligação para o nosso Pai terreno. Pai, posso falar com o Senhor? Posso pedir algo? Posso fazer aquela proposta quase que indecente, se eu podia me emprestar isso ou fazer aquilo? E os pais sempre estão dispostos a ajudar os filhos. A Bíblia nos fala de um pai que é infinitamente mais amoroso, poderoso, com muito mais recursos que os pais terrenos. E é Ele que afirma: eu vou andar com você, eu vou habitar no seu meio. Vocês serão para mim filhos e filhas. Eu vou tornar vocês meus filhos. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero lembrar a você que nesse momento em que nós separamos para orar, para buscar a Deus juntos, quem olha para nós, quem nos recebe na sala especial de oração, não é um Deus distante, não é um Deus que nós não conheçamos, é o nosso Pai. É aquele que providenciou tudo e todos os meios para que pudéssemos ser chamados seus filhos e suas filhas. Não se coloque em julgo desigual, não ceda, não desça dessa corda bamba que você está andando, permaneça firme olhando para Jesus. Dizem que quando aquele artista circense ia andar sobre essa corda, ele precisava olhar fixamente num alvo lá na frente, para que ele não caísse. Também nós precisamos fazer a mesma coisa, fixar o nosso olhar no amor de Deus, no próprio Deus, fixar o nosso olhar em Cristo Jesus e então caminharmos sobre esta corda bamba. Em todo o tempo, o Senhor estará conosco e vai nos tratar como filhos e filhas. Que o seu coração descanse, que o seu coração se apegue e se aproprie desta promessa de Deus. Eu vou ser seu Pai o tempo todo. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, nós queremos te agradecer, porque sabermos que temos um Pai como o Senhor acalma o nosso coração. Sabermos que o Senhor é o nosso Pai tranquiliza, ó Deus, a nossa mente. Sabermos que temos um Deus que nos trata como filhos e filhas. Enche a nossa vida de alegria e nós te pedimos nesta hora, ó Deus, que o teu Santo Espírito venha ministrar exatamente esta paz,
esta tranquilidade e esta alegria, ó Deus, no coração daqueles que comigo oram neste momento. Ó Deus, que esta promessa que o Senhor fez de ser o nosso Pai se manifeste de uma maneira muito clara para cada um neste momento. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nada merecemos. E mais uma vez o Senhor nos trata como aquele Pai do Filho pródigo. O Senhor nos recebe, o Senhor faz festa pelo nosso retorno e o Senhor nos enche, nos envolve com as suas bênçãos. Ó Deus querido, muito obrigado. Que o nosso coração se alegre, se acalme, que a nossa noite seja de sono tranquilo, porque sabemos que temos um Pai que cuida de nós. Nós oramos gratos desde já pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos proporcionou a reconciliação e a adoção. Em nome de Jesus é que oramos. Amém, ó Deus. Que Deus te abençoe ricamente. Que esta verdade domine o seu coração e que neste restante de semana, até nos encontrarmos no domingo, você seja dominado pela certeza de que Deus prometeu ser o seu Pai e te tratar como seu filho. Que Deus te abençoe. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a